Olá pessoal, tudo bem? Mais um conto para vocês de histórias reais, com a intenção de trazer para vocês uma reflexão sobre como é que é olhar de fora para a vida do outro, né? Jesus usou muito essa técnica, né? Falando, ele contava as histórias para que as pessoas pudessem entender. Então a gente entende que a psique humana tem uma facilidade de quando a gente conta, né, essas parábolas, né, a gente consegue ver com mais amplitude como as coisas funcionam, e hoje é bastante rico porque fala sobre ação e reação, fala sobre o que eu faço hoje, o quanto pode refletir na minha vida amanhã, ou daqui a 10 anos, ou daqui a 50 anos. É muito, muito rica hoje o conto de hoje. E esse conto começa mais ou menos na década de 50, 60, aonde um garoto muito ambicioso, ele conhece uma menina muito rica, né? Os pais dele, mesmo com muita dificuldade, colocaram ele num bom colégio, a mãe sempre instruindo ele para o que ela achava que era melhor, né? Ele dentro da sede, da vontade dele de crescer, né? De querer dar para os seus pais, de querer fazer o melhor, ele se envolve com essa menina rica de uma família renomada que tinha uma tradição gigante dentro da cidade. Ele faz essa menina se apaixonar por ele, essa menina se apaixona, essa menina briga com a família para estar nesse casamento. É muito difícil, mas acaba se casando com ele. Como ele não a amava, muito rapidamente ele, no decorrer do casamento, ele não dava atenção, ele não dava aquilo que a menina precisava. Ele encontrava, ela percebia que ele tinha relações extras conjugais, e nesta época o casamento era insolúvel. Nesta época, você se separar, ainda mais se você é de uma família muito tradicional, era inadmissível. Então para ele estava muito confortável, né? Essa moça sustentou esse casamento, teve 2 filhos com ele, e foi se passando os anos, né? 30 anos, 30 e poucos anos depois, quase 40 anos depois, eles são um casal que tem 2 filhos já adulto, e ele constituiu outra família com mais 2 filhos fora, tudo isso, essa moça sabendo e vivendo com alguém que nunca a amou, que nunca a respeitou, que nunca olhou para ela. E ele nunca olhou, né? O que ele queria era o título, né? Ele ganhou um sobrenome, ele ganhou, e com isso ele correu atrás, ele cresceu, né? As portas se abriram para ele, ele teve muitas influências, e com isso ele ficou um comerciante também muito rico da cidade, né? Ele também correu atrás, ele não ficou na família, mas ele, com a influência da família e com o sobrenome, as portas se abriram. E aí ele veio para mim depressivo, triste, sem motivação, né, com muita ansiedade. Por quê? O que tinha havido no planejamento deste homem, já que ele tinha conquistado tudo aquilo que ele tanto queria, né, que era a riqueza, o poder, né? Ele conseguiu essas coisas, mas ele estava passando por um momento muito complicado da vida dele, aonde um filho dele levou metade dos clientes dele, e o outro filho roubou dele mais de 2 milhões de reais.
levou também da empresa dele. E aí ele foi me contando toda essa história. Depois de algumas sessões, você vê, ele casou com uma moça que o amava, né? Ele era consciente disso, ele teve vários relacionamentos. E aí eu perguntei para ele qual era o sentimento de ter um filho que roubava dele uma quantidade enorme de dinheiro, um filho que roubou dele metade dos clientes dele, e esse homem chorava compulsivamente, dizendo, né, do infortúnio que ele tinha, né, de tudo que era dele era dos filhos e por que eles tinham essa necessidade de roubá-los. E aí eu suspirei, eu olhei bem dentro dos olhos desse já um senhor, um homem de 60 anos, muito bem apessoado, mas que estava se definhando. Eu perguntei para ele, qual era o sentimento de ter 2 filhos que fizeram isso? E este homem, olhando dentro dos meus olhos, chorando muito, compulsivamente, ele fala, eu fui traído pela minha carne. E aí eu suspiro, respiro e pergunto para ele, eu vou te contar um caso. Você já imaginou alguém se apaixonar por outra pessoa e você descobrir, depois de casar com essa pessoa, que essa pessoa não a ama, não se apaixonou e que simplesmente essa pessoa só quis ela por um interesse do nome que ela tinha, não por ela. Essa pessoa nunca teve a atenção desse amor que era dela. Essa pessoa viveu de migalhas. E essa pessoa nunca pôde, porque essa mulher tentou se separar algumas vezes, mesmo sabendo do peso que era, e ele não havia liberado ela, né? Ele usou a família como pressão para que essa mulher não fosse viver a vida dela. Assim, como essa mulher se sente, né? Como essa pessoa que vive há 40, 50 anos com outra, que formou outra família, qual será a sensação, qual é o sentimento dessa pessoa? Ele olhou dentro dos meus olhos e falou, de traição. E aí eu disse para ele, ninguém vai te tirar o que você está passando, porque isso é seu. Você plantou há 50 anos atrás esta semente que hoje você colhe. Isso é seu. E aí esse homem chora muito. E aí eu falo para ele, você entendeu isso? Você está entendendo que os seus filhos só estão sendo usados para que você sinta o que a tua mulher sente sobre tudo isso? E aí ele falou, e o que eu faço? Eu falei, aprende e age, libera essa mulher para a vida, libera essa mulher para poder que seja um dia ela possa viver a vida dela, para que talvez a sua colheita seja menor, e eu não acredito que vai ser. Você vai ter que receber os 50 anos vezes 7
quando você impôs sobre a vida de uma outra pessoa. Porque você mudou o curso da vida dessa moça, dessa mulher hoje. Ele enxugou as lágrimas e foi embora. Ele não voltou, porque ele teria que encarar a verdade de novo comigo. Ele não largou esta mulher, porque ele não aceitaria perder o título. O que eu sei sobre esse homem é que depois disso vieram escândalos, a empresa dele fechou, mas ele não largou, ele não aprendeu, ele não teve empatia. Talvez por alguns minutos ele tenha entendido, mas era tão forte para ele que ele não largou. E tudo bem, porque ele vai continuar recebendo aquilo que colheu. O ponto de reflexão sobre essa história, ela vem de você olhar para você e entender que se hoje algo muito ruim está acontecendo, você precisa buscar se isso não é sua colheita. Parar de buscar um culpado e entender que simplesmente você só está colhendo aquilo que plantou. E às vezes demora uma semana e às vezes demora 50 anos. É por isso que é tão difícil de identificar. Pense nisso e que tenha contribuído na sua vida este conto, de uma série de contos que eu vou fazer sobre vida real e sobre o entendimento. É com muito amor que eu agradeço a você, que entre eu e você fique justo, que você fique com o seu e eu fique com o meu, e que nós possamos aprender e a ser melhor com isso. E aí nos tornaremos sábios. Namastê.